A todos, dando continuidade às nossas aulas nessas épocas difíceis. Hoje nós vamos trabalhar a questão da composição dos movimentos, né? Nós que moramos numa região em que lidamos com, principalmente o nosso caboclo, né, que lida com rios, alguns lentos, alguns mais velozes, como o meu rio, que é o Rio Madeira, né, os Solimões, e rio calmos também, como o Rio Negro. Enfim, essas populações que vivem nesses rios que têm muita correnteza, eles correm às vezes sérios riscos ao navegar, porque são rios de alta velocidade, né? E aproveitando a nossa aula, nós vamos colocar também, para quem mora nas cidades, nós temos aqui algumas rodovias que são perigosas, porque existe um trânsito de ida e vinda. Essa questão das velocidades em sentidos opostos, no mesmo sentido, correntezas em rios com lanchas, com jet ski, enfim, causam às vezes muitos acidentes e às vezes, né, acidentes graves envolvendo ferimentos graves e também mortes, né? Esse assunto ele traz esse conhecimento para que lhe tenhamos cuidados, né? Por exemplo, a chuva ela pode cair verticalmente se não tiver com vento, né? Então nós teremos aqui, por exemplo, a, a velocidade das gotas da chuva caindo. Uma pessoa que esteja nessa chuva com o seu guarda-chuva se protegendo, se ela ficar quieta, né? Se ela ficar parada, ela terá apenas a velocidade dessa chuva em relação ao solo. Mas se ela começar a se deslocar nessa chuva, correndo ou andando, você vai já ter uma outra componente de velocidade, que é a velocidade da pessoa, né? Então aqui nós temos dois movimentos. Nós temos o movimento da chuva e o movimento, por exemplo, dessa pessoa que esteja se deslocando. Só aí nós já temos dois movimentos, né? Então, o que vai acontecer com essa pessoa caminhando na chuva? Ela vai ter uma velocidade que a gente chama de velocidade relativa, que vai fazer com que a pessoa tenha a impressão que essa chuva está caindo em diagonal. Será se ela vai se molhar menos ou será se ela vai se molhar mais, né? Então, essas perguntas, para procurar dar essas respostas, nós vamos fazer uso da composição dos movimentos. Agora imagine você que além da chuva, além da pessoa, exista também o vento, eu terei uma terceira componente de velocidade, né? Então, essa é a importância deste assunto. Numa estrada você pode estar com uma velocidade num sentido, um outro veículo num outro sentido, ou um veículo que esteja numa direção perpendicular. Enfim, você pode ter várias composições de movimentos. Nos rios, as correntezas, os barcos, você vai atravessar esse rio, você vai subir o rio. Como você vai atravessar esse rio em diagonal, em linha reta? Enfim, todos esses procedimentos são estudados aqui na composição dos movimentos, né? Para melhorar este raciocínio, nós temos aqui um raciocínio interessante, que são chamados princípios de Galileu. Esse princípio de Galileu diz que, mesmo que os movimentos estejam acontecendo ao mesmo tempo, eles são independentes um do outro. Então, nós temos aqui a independência dos movimentos. Os movimentos são independentes entre si. Independência dos movimentos, que é um postulado de Galileu, né, que representa para nós o renascimento científico. Isso por volta de 1570, mais ou menos. Ok? Na terceira etapa da nossa aula, nós vamos abordar essa questão dos movimentos em relação a rios, igarapés, ou mesmo em um trecho de vamos dizer assim, de um canal de navegação que existe várias velocidades, né? Então nós temos para velocidades no mesmo sentido, né?
Para a velocidade no mesmo sentido, por exemplo, um barco descendo um rio, o que eu vou fazer na verdade? A velocidade resultante será a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Bem, no segundo caso, vamos chamar de letra A esse primeiro, né, para organizar aí o caderno. Caderno organizado é caderno, né, fácil de estudar. No segundo caso, vamos dizer que você esteja, em vez de descendo o rio, você esteja subindo. Então você estará contra a correnteza. Nesse caso, a velocidade resultante será a do barco menos a velocidade da correnteza, porque o movimento será mais devagar porque você está contra a correnteza. Agora, um dos casos mais cobrados nos vestibulares e também em algumas provas nossas é quando você quer atravessar o rio. E quando você quer atravessar o rio, o que vai acontecer? A velocidade da correnteza ficará perpendicular à velocidade do barco. Nesse caso, observe que a velocidade resultante vai ser dada pelo teorema de Pitágoras. Por quê? Porque vai formar um triângulo retângulo. Esse tipo de travessia é chamada de travessia em menor tempo. Por que em menor tempo? Porque nesse caso, observa que a resultante vai fazer com que você atravesse em menor tempo. Por quê? Porque você não vai contrariar a correnteza. Você vai ter um tempo de menor percurso, mesmo sendo uma diagonal. O outro tipo de travessia, ele é dado em menor distância, mas não necessariamente em menor tempo. Nesse caso, o que ele vai fazer? Né? O nosso caboclo, vamos supor, vai atravessar o rio. Ele tem que inclinar o barco contra a correnteza. Mas veja que nesse caso, quando a correnteza arrastar esse barco para baixo, eu vou ter uma velocidade resultante também, formando um triângulo retângulo. Mas aí você tem que prestar atenção que a hipotenusa deixa de ser a velocidade resultante e passa a ser a velocidade do barco. Então, quando você for aplicar o teorema de Pitágoras, você vai colocar na hipotenusa a velocidade do barco. E a resultante passa a ser um dos catetos deste triângulo retângulo. Ok? Então, para o nosso caboclo, o que ele faz na correnteza do rio? Ele atravessa em menor tempo, mesmo chegando no local abaixo de onde ele estava com o barco direcionado. Porque ele vai fazer um menor esforço e vai gastar o menor tempo. A mesma coisa, o mesmo conselho eu daria, por exemplo, a uma pessoa que cai de um barco, né, num rio desse. Ele não deve nadar de forma a contrariar essa correnteza. Pelo contrário, ele tem que aproveitar a correnteza do rio para que ele chegue do outro lado com menor esforço. Assim ele tem mais chance de sobreviver. Ok? Depois dessa parte, nós vamos abordar a questão da velocidade relativa, que muitos alunos querem fazer como se fosse a notação vetorial. É porque tem casos muito parecidos, mas toda vez que pedir uma velocidade relativa em relação a outra, o que você vai fazer? Você vai fazer uma subtração. E essa subtração, ela pode ser uma subtração simples, como por exemplo, um carro viajando numa estrada no mesmo sentido do outro. A velocidade relativa será a subtração real de uma velocidade pela outra. Por exemplo, eu estou a 100 km por hora no meu carro. Vou até ser multado, né? Porque as velocidades normalmente é 80. E um outro carro a 80, o que está acontecendo? Eu estou me aproximando com uma velocidade relativa de 20, porque eu vou fazer 100 menos 80. Mas se essa velocidade for em sentido oposto, aí a velocidade relativa será o quê? A soma, porque eu vou fazer
um jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Agora, quando eu tiver, né, um trajeto perpendicular, eu vou cair na situação do Teorema de Pitágoras. Então agora, quando a gente for fazer os exercícios, nós teremos que interpretar no texto qual é a situação que o autor está propondo para você.